propício. Eu sempre quis fazer um estudo em Eclesiastes, nunca tive a oportunidade. Aí ainda em Cuiabá eu comecei a fazer esse estudo, porque ele vai de encontro ao nosso mundo atual. Ele é um livro muito atual, Eclesiastes, né? Eclesiastes é muito atual. E o tema, explicando um pouquinho sobre o tema, a primeira parte que correndo atrás do vento, diz respeito à conclusão que Salomão chega no versículo 11, né? Sobre o modo, depois de ter experimentado, né? Todos os deleites, né? Todos os prazeres advindos do trabalho, né? Então, a ideia é que Salomão, ele está na posição daquele que ele quer saber, ele quer investigar, para poder conhecer qual o propósito da existência humana. Mas o interessante é que se você olhar no capítulo de número 1, a partir do versículo 12, você vai ver ele se chama de pregador, o pregador, né? Provavelmente a ideia que ele dava aulas em Israel, ou algo parecido, e ele está aqui nesses primeiros 2 capítulos exercendo um personagem, que é esse pregador, né? A partir do versículo 12 do capítulo 1, por exemplo, você vai observar que ele fala, olha, eu fiz o trabalho de investigar esse mundo, de ir até as últimas circunstâncias de várias coisas para entender o propósito final desse mundo. E por vezes a sua conclusão, quando ele experimenta as coisas desse mundo, é essa. Ele usa a palavra vaidade, ou vapor, ou correr atrás do vento. Por quê? Ele usa essas expressões. Porque ele quer mostrar para nós o que essas metáforas significam. A gente consegue ver o vapor por muito tempo? Quando você está lá fazendo café, fazendo um chá, ou quando você coisa a panela de pressão, né? O biquinho da panela de pressão, o vapor começa a sair. Você vê ele por muito tempo? Você não vê. É isso que ele está falando. Esse mundo é assim. Ele logo se esvai. Por exemplo, quantas vidas nós vamos viver se nós não tivermos Cristo? Nós vamos viver uma vida somente nesse mundo, se nós não tivermos Cristo. Essa vida, então, é como um vapor. Então, parece que Salomão aqui, ele está nesses primeiros 2 capítulos como alguém cético. Como alguém que, sem Deus, olha para o mundo e fala: quais são os propósitos deste mundo? Né? Quais são os propósitos? E ele conclui que é correr atrás do vento. Então, o tema aqui é exatamente esse. Quando nós olhamos para esse mundo, quando nós interpretamos a nossa vida como alguém que não considera a vontade de Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos então apenas correndo atrás do vento. Você não corre atrás do vento por muito tempo. Nós não conseguimos ver o vento por muito tempo. O vento, ele vem, bate em nós, às vezes nós sentimos um frio, mas ele logo vai embora. Assim é a nossa vida quando nós experimentamos as coisas desse mundo sem um propósito maior, que é o próprio Deus. É correr atrás do vento. Por isso, por vezes o nosso trabalho não glorifica a Deus. Inclusive lá eu fiz uma pequena chamada no WhatsApp, lá no grupo da igreja, e lembrei que por vezes nós podemos ser abençoados no trabalho. Mas será que essa bênçãos no trabalho, sempre quer dizer que Deus tem nos abençoado? Nem sempre. Nem sempre. Porque nós podemos, por vezes, usufruir do trabalho e ainda assim não glorificar a Deus. Lembrando que glorificar a Deus é nada mais, nada menos do que obedecer os seus mandamentos e viver a partir desses mandamentos um relacionamento com Ele, onde as minhas vontades estão envolvidas, onde os meus desejos estão envolvidos com esse Deus, onde os meus sentimentos estão envolvidos com esse Deus.
Então, essa é a explicação do tema e é isso que nós vamos abordar neste estudo, tá? É isso que nós iremos ver neste estudo. Então, o desejo de Salomão de encontrar o significado do trabalho fez com que ele explorasse. Você, na leitura que nós fizemos, você viu que ele está explorando. Ele fez vários tipos de trabalho, né? Trabalhos de vários gêneros da sua época. Tudo que um reino precisava para ser próspero, parece que Salomão foi lá e meteu a sua mão, para entender melhor o significado das coisas. Então nós vamos iniciar aqui um trabalho de conhecer melhor cada parte desse texto. E eu vou convidar você a se ater na sua Bíblia agora, do versículo de número 4 ao versículo de número 6. Eu quero que você tenha um momento de leitura desse texto, tá? Uma leitura cuidadosa, e nós vamos aqui conversar sobre cada tipo de trabalho que ele menciona aí, e depois nós vamos dar nomes modernos para esse trabalho, para cada tipo de trabalho. Começando da primeira menção, qual o nome de um trabalho de hoje que a gente pode dar para cada trabalho que ele menciona aí? Para dar um exemplo do que eu quero que vocês me ajudem a entender por exemplo, ele diz que fez o que aí primeiro, no verso 4? Qual o nome que nós daríamos hoje para esse tipo de trabalho? Empreendi grandes obras. Não, obras é obras. Ah, tá. Obras lembre-se que Salomão é rei. O reino dele está se expandindo. Jerusalém está crescendo. Ele precisa construir muros. Naquela época, ataques de inimigos eram era muito imprevisível, né? Eles faziam guerras constantemente. Então ele precisava construir. Então ele fez grandes obras. Quem faz grandes obras é o quê? A gente poderia falar de um pedreiro, de um construtor civil, concorda? Então ele, por exemplo, se esmerou na prática de ser um pedreiro, de ser um construtor civil, né? A semelhança, por exemplo, de um prefeito, né? Talvez ele era rei, a semelhança de um prefeito que vai lá e joga a primeira areia no cimento lá para iniciar uma obra, né, uma construção, mas é possível que ele tenha feito mais do que isso, porque ele diz que se afadigou, ele cansou, né, por causa do seu trabalho. Por exemplo, abram aí em 1 Reis 9, 1 Reis capítulo 9, versículo 10. Primeira Reis, capítulo 9, versículo 10. Quem achar, por favor, pode ler. 10. Capítulo 9, versículo 10. Ao fim de 20 anos, terminaram Salomão as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Viu aí? Percebe? Salomão foi um homem trabalhador, se esmerou na arte, né, da construção civil. Ele foi um construtor. O que mais? Quais outros nomes nós poderíamos dar para as profissões para os trabalhos que ele desempenhou aí a partir do versículo 4? Ele edificou grandes obras. O que mais que ele fez aí? E que nomes nós poderíamos dar? Jardim, pomares. Então ele foi nós poderíamos dizer que ele foi um jardineiro, se esmerou na arte de ser um horticultor, né?
mexer com árvores frutíferas, né? Outra, ele foi um arborista, porque pomares, né? Pomares é como o Jardim do Éden, praticamente, né? O Jardim do Éden, provavelmente ele era um pomar gigantesco, né? Todas. E foi o lugar onde Deus mandou Adão. E é engraçado que a gente não vê, eu costumo dizer, né? Que pra gente, só fazendo um adendo sobre o que é adoração, né? Nós não podemos restringir a adoração somente ao que nós fazemos aqui no domingo. Isso é adoração. Mas eu quero que vocês percebam, por exemplo, que as ordens que Deus dá para Adão de cultivar e guardar a terra, você não vê, por exemplo, Deus falando assim, você precisa 7 horas da noite se organizar aí com Eva para fazer um culto. Não. Por quê? Porque entrar em um relacionamento com Deus e cultuá-lo é também fazer o que ele manda. Então, enquanto Adão cultivava e guardava a terra, ele estava obedecendo a Deus. Perceba? O trabalho de Adão era culto a Deus. Era culto a Deus. Inclusive, o culto não veio depois do o trabalho não veio depois do pecado. O que veio depois do pecado não foi a fadiga. Trabalho é uma criação do próprio Deus. E é a nossa responsabilidade, então, como vice-regentes desse mundo, né? Deus nos deu esse privilégio. Então, ele provavelmente é alguém que ele fez jardins e pomares, um horticultor, um arborista, um jardineiro, né? Teve um viveiro de plantas, né? 1 Reis, capítulo 10, versículo 17. Quem pode abrir, por favor? 1 Reis, capítulo 10, versículo 17. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 aracéus de ouro, mandou pesar para cada escudo. E o rei pôs na casa do bosque. Aí. Então, percebe? Parece que esse bosque, ele era um bosque, assim, não era qualquer bosque, não. Era o bosque, né? Era uma coisa fina mesmo. O texto diz também que ele plantou vinhas. Olha aí para o versículo 4. Correto? O texto diz que ele plantou vinhas, né? Então, ele também se esmerou na arte de ser um viticultor, né? Ou seja, aquele que produz vinho. E ele não só produzia o vinho, ele cuidava de todo o processo de produção de vinho, desde a plantação até tirar o suco dela e ter o vinho ali. Então, ele se esmerou também nessa arte, né? De ser um viticultor. Mas ele também, lá no verso 6, o que ele fez lá no verso 6? Então, aí a gente pode pensar, mas isso aqui se encaixa lá no construtor. Não. Aqui, essa profissão está mais para o quê, na opinião dos irmãos? Seu Carlos, o senhor que trabalha assim na roça, assim, açude, geralmente é para quê? Para juntar. Então, precisa ter todo um pensamento correto de como fazer isso. Então, essa obra não é só de alguém que constrói, essa obra é de engenharia. Você tem que ter o melhor lugar para recolher a água. E você tem que saber fazer escoamento de água para poder fazer com que essa água está amontoada possa regar, possa ir para os lugares onde deve ser regado a terra. Canalizado. Percebe? Essa é a obra de um engenheiro. Então, olha quantas coisas alguém que está em busca de propósito e significado para a vida fez. E ele confessa que o trabalho cansa, que o trabalho fadiga. Inclusive, parece que ele leu Gênesis. Porque é a maldição que Deus dá para Adão. Então percebe, aqui Salomão parece ser uma pessoa cética. Uma pessoa que fala, o trabalho cansa e eu vou procurar buscar significado em todas as coisas que eu puder. Inclusive,
no versículo 2 e 3, ele fala que ele também não só investigou o trabalho, ele também investigou as festas. E ele desfrutou da alegria que é, né, estar com os amigos, né, ter as mulheres no seu palácio, ter cantores à sua disposição e se alegrar no vinho, né? Porque ele é esse cético nos 2 primeiros capítulos, ele quer buscar significado. Como eu posso viver nesse mundo? Qual é o propósito? Qual é a finalidade desse mundo aqui? Ele parece alguém que quer buscar esse entendimento, não pressupondo Deus, né? Depois que ele chega a essa conclusão, que corre atrás de tudo isso, corre atrás do bem. Perfeito, perfeito. E a verdadeira, as coisas que as águas que o dinheiro pode comprar, o serviço pode dar, é passageiro. E a de Deus é que é eterno, satisfaz o coração da alma. Mas então eu vou dar uma, já que a senhora já entrou nesse assunto, eu vou fazer uma pergunta então. Porque essa pergunta é a coluna vertebral do livro dele. A pergunta é a seguinte: não parece tão fácil assim entender esse texto. Por quê? A gente vê a conclusão é essa. Mas a pergunta que nós faríamos é a seguinte: ele conclui que trabalhar e desfrutar desse trabalho é correr atrás do vento, correto? Com isso ele está dizendo, então, que trabalho não importa? Hã? Ele está dizendo isso, ele está dizendo que você tem, além de trabalhar, você tem que trabalhar, que já é ficou também, né? Vamos supor, uma ordem assim, para nós que nós temos que trabalhar, para alguma mostrar. Mas sempre entendendo que ele não é o que traz sentido para tudo. O sentido verdadeiro, o prazer verdadeiro, real, tem que estar em Deus, e não em todas essas coisas. Porque ele mesmo investigou tudo isso e chegou a essa finalidade, que por mais que ele teve, não sei quantas mulheres, por mais que ele trabalhou, fez assunto, plantou, fez vinho, fez tudo, e aí ele ainda não estava satisfeito, porque ele conseguiu tudo isso. Ainda tem algo a mais. A mais. Ou seja, como a senhora está colocando, não é isso que ele está dizendo. Trabalho, ele está dizendo, trabalho importa. Então a questão não é seu trabalho, o trabalho, mas é a minha mente. É a minha forma de olhar e de interpretar o meu trabalho e o mundo. O que está em jogo aqui é isso. E nós vamos ver as implicações do que é correr atrás do vento. Nós iremos ver o que isso significa para os dias dele e também para os nossos dias. Tá bom? É isso mesmo. Muito legal. Agora, vamos a partir do versículo 7 até o verso 9. Né? Vamos conversar um pouco sobre isso. Para que serviam, lembre-se, tá, meus irmãos? Ele era um rei e uma pessoa cética nesses 2 primeiros capítulos. Né? Lembre-se que ele era um rei, tá? Aí no versículo 7, na opinião dos irmãos, para que serviam servos e servas? Para fazer os trabalhos secundários, porque ele não precisava. Exatamente. Ele tinha ideia, mas ele não está sendo leitor e não tem a mão na massa. Igual no caso, se o irmão vai fazer uma casa. Ele vai pôr a mão na massa lá, mas na verdade outro engenheiro lá vai colocar tudo para ele, vai escrever, vai mostrar para ele os pontos, o que precisa de fundação. Sim. Essa sessão, na verdade, minha irmã, é sobre o desfrute dos trabalhos. Por quê? Olha o versículo de número 11. Ele diz assim, considerei todas as obras, ou seja, do verso 4 ao verso 6, estou falando do capítulo 2 de Eclesiastes, versículo 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos. Ele fez mesmo.
Isso. Então, do verso 7 ao versículo 9, na verdade, ele está considerando agora não mais o trabalho. Ele está considerando agora os benefícios de se trabalhar. Lembre-se, ele era um rei e ele tinha construído o palácio e o palácio dele, a casa do rei e o templo de Salomão. Por isso que tem esse nome, né? Templo de Salomão. E o palácio é pequeno, geralmente, né? Não, o palácio é grande. Então, o que advém do seu trabalho? Recursos para manter o palácio. Os servos e servas eram para isso, né? Bois e ovelhas, né? Fonte do quê? Ajuda na agricultura e alimento, correto? Ouro e tesouro de reis e de províncias. Provavelmente, Abraão ganhava muitos presentes, né? Muitos presentes. Inclusive, ele ganhou presentes de ouro, madeiras, presentes de ouro para construir o Templo de Salomão, por exemplo, né? Cantores e cantoras, lembre-se, ele está falando agora do desfrute daquilo que ele ganhou com o seu trabalho. Então, ele está falando também sobre a possibilidade de entretenimento, correto? Mulheres, infelizmente era essa perspectiva da época, né? Ele tinha mulheres e concubinas, né? Muitas delas. E aí, o versículo, preste atenção no versículo 9. Por quê? Porque o versículo 9 vai ajudar a gente ele quer que a gente entenda melhor o que ele quer dizer. Olha o versículo 9. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Né? Por que ele faz questão de colocar isso aqui no verso 9? Porque ele está querendo dizer assim, eu trabalhei muito, mas vocês não têm ideia do tanto que eu desfrutei do meu trabalho, dos benefícios do meu trabalho. Eu ultrapassei todos aqueles que vieram depois de mim com relação a desfrutar do trabalho. Isso é interessante, né? Porque nós poderíamos dizer, se ele tivesse relatado algo parecido como alguém que diz assim, não, eu desfrutei um pouco só do meu trabalho, a gente poderia questionar. Ele não sabe o que é riqueza de verdade, ele não sabe o que é desfrutar do bom e do melhor, ele não me entende, ele não entende a gente. E não, ele está querendo mostrar assim, gente, eu fui a fundo nisso, viu? Se tem um cara que deleitou nas coisas, fui a fundo desse trem, eu tenho razão para falar o que eu vou falar aqui agora. É por isso que ele está dando essa ênfase. Tá? Então, Salomão, ele faz questão de lembrar que não só trabalhou, mas desfrutou desse trabalho. E eu quero que vocês enxerguem uma questão aqui, o processo. Eu quero que vocês entendam que ele trabalha, em consequência, ele tem bens. Então, ele trabalha, ele ganha recursos. Ele trabalha e ganha recursos. Essa é a ordem, e essa ordem é importante. Porque agora nós chegamos à conclusão, né? Ele enriqueceu. Eu quero que vocês entendam esse processo, porque esse processo é importante para o futuro. Ele enriqueceu. Então, a ordem é trabalho e desfrutar do trabalho. Ele se alegrava com a vida, Uhum. Então, isso é muito importante. Mas agora vamos chegar à conclusão, né? Qual é a conclusão que nós chegamos? Depois de ter desfrutado dos prazeres do seu trabalho. Versos 10 e 11. Por favor, meus irmãos. Qual a conclusão? A 11, né? 10 e 11, Tudo quanto desejaram os meus olhos, não os viver, nem viver o coração que alegra o mundo, pois eu me alegrava com todas as mensagens. Isso era, né? Tá? Uhum. Verbo lá que era, recompensa de todos eles. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Aqui está a questão. Porque crente
crente, nós crentes não falamos isso. Porque crente fala assim, eu trabalho, eu desfruto do meu trabalho. Quem me deu isso? Deus, louvado seja Deus. Não é assim que a gente faz? Percebe que ele aqui é uma pessoa que parece que não está considerando Deus ainda, no capítulo 2. Ele está olhando para a sua realidade e falando assim, eu trabalho com fadigas, desfruto do meu trabalho, e assim, a conclusão que eu chego é que isso é pueril, isso não tem importância, não tem significado. E Deus deu. E é interessante, se vocês olharem, que tanto para Salomão em Eclesiastes, quanto para Jó, a sabedoria não é só o entendimento sobre as coisas, mas a sabedoria é um exercício. É especular, é tatear, é experimentar, para você chegar a uma conclusão. Lembra de Jó? Os amigos de Jó ficavam especulando o pecado dele. Ele fez isso. Até que Eliabe, se eu não estou enganado, ou ele chega a uma conclusão correta. Deus é justo e não deve ser questionado. Percebe? A sabedoria para esses dois livros é especulativa. Eles especulam. Um tateia, os outros pensam no que poderia ser. Né? Mas aqui parece ser um homem cético, que olha para o mundo e fala, isso não tem significado. E aqui que está o significado das expressões. Eu já expliquei um pouquinho sobre, mas eu quero a opinião dos irmãos. Olha, antes eu quero explicar aí o versículo 10, quando ele fala assim, ó. Vocês acham aí, ó. Não neguei, no verso 10, ó. Não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Acharam no verso 10? Eu só quero fazer um apontamento de que Adão, ele não está falando sobre uma vida promíscua, tá? Quando ele diz assim, ó, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração da alegria alguma. Ele não está falando sobre promiscuidade, tá bom? Ele está querendo dizer que ele não recusou os prazeres do seu trabalho. Ele desfrutou de tudo dos seus prazeres e profundamente deles. Essa é a ideia, tá? Não está falando sobre promiscuidade, não. Então, o que ele quer dizer é que ele não criou reservas no coração dele com relação a desfrutar de nada. Ele foi em fundo nisso, tá? Só para fazer esse... Então, ó, eu quero que vocês lembrem-se de que Salomão, ele tem essa persona do pregador e do pregador desapontado com a vida e que resolve investigar o mundo, né? A partir disso, nós vemos que a conclusão do trabalho é que essas coisas são vapor, como correr atrás do vento, né? São vaidade. Agora, o que significa, na opinião de vocês, essa vaidade? O que é correr atrás do vento? Sobre tudo que ele fez, que a gente acabou de estudar aqui, na opinião dos irmãos, o que é isso? Uhum. Uhum. Amanhã dá tempo. Mas a gente não desfruta? Não, no caso de Salomão é destrutor, ele mesmo desfruta. Mas a gente não... Eu quero confrontar. Mas a gente mesmo não desfruta do nosso trabalho, não se alegra em Deus? Ué. Reconhece. Então, será que é vapor e que o represa o vento é só isso? A gente não vai levar nada? Porque se a gente considerar, eu não vou levar nada do que eu tenho aqui, então isso é vapor. Então o que eu vou desfrutar? Material, perfeito. Daquilo que a gente desfrutou também, correto? Não vai levar nada. Então o que a gente diverte? O que a gente trabalha e diverte? Quem criou... Meus irmãos, vocês já pararam para pensar que Deus não precisava nos criar com
a possibilidade de ter gosto, de sentir gosto, de comer. Já pararam para pensar? Já pensaram para pensar que esse mundo poderia ser tudo cinza, preto e branco? Mas Deus criou cor. Deus criou a possibilidade de a gente sentir gosto maravilhoso de chocolate. Hã? Se não tivesse essas coisas. Eu quero confrontar vocês, exatamente. Ora, vapor, tudo isso é vapor e correr atrás do vento? Significa que eu não posso desfrutar, então é isso? Não é isso. Não, não significa isso. Desfrutar, igual às vezes tem. Porque também tem pessoas que têm muito dinheiro e muito dinheiro infeliz. Exato. Ele não traz a verdadeira que nós desfrutamos aqui, bem, dinheiro, ele não traz, senão não vê Jesus, não vê a salvação, não vê a alegria verdadeira. Então tem que estar atrelado a Deus, né? Tudo, porque se tudo foi Deus que deixou, a infelicidade não é completa. Agora a gente vai para um bate-papo. Ou melhor, antes deixa eu fazer algumas considerações aqui, ó. Mas esse é o grande sentido. Aí eu queria levar vocês a isso, a essa conclusão, a entender que o trabalho e o desfrutar do trabalho não é ruim em si mesmo e não é mal em si, mas pode ser. Como que pode ser? Exato. E como que a gente coloca o coração? Eu quero mostrar isso um pouco para vocês. Como que a gente coloca o coração nisso, né? Olha essa frase de um sociólogo. Ele é um sociólogo asiático, não lembro de qual país ele é. Ele é um sociólogo asiático e ele escreveu alguns livros bem fininhos assim. Estão fazendo o maior sucesso. Ele analisa a sociedade contemporânea e ele nos lembra sobre algumas questões sobre o trabalho. Ele escreve um livro chamado Sociedade Paliativa. Ele fala que nós estamos trabalhando tanto, que nós já estamos doentes, mas que ao invés de nós nos tratarmos, a gente toma remédio só para poder continuar trabalhando. É só um paliativo. Passa. Olha a frase, e ele diz isso assim, ó, ele fala assim, ó, a gente é viciado, no fim das contas, em felicidade. Então a gente trabalha para poder ter e desfrutar. Só que a gente tem que fazer o que de novo? Trabalhar, nisso a gente vai ficando doente, e isso mostra que nós estamos viciados em felicidade. Aí ele cita essa frase, ó. Essa aqui eu já passei? Ah, tá lá embaixo, ó. Aqui, ó. Seja feliz. É a nova fórmula da dominação. A positividade da felicidade reprime a negatividade da dor. O que ele quer dizer? Que é possível ser viciado em ser feliz. É possível. É possível. Hã? Pelo contrário, minha irmã. O que é uma pessoa viciada? Tem prazer a pessoa que usa droga. Ela sente prazer, tá? A pessoa vai lá na Coca-Cola e fala assim, você sente prazer? A pessoa vai falar que sim. Qual é o problema em ser viciado em felicidade? Que dura pouco. O cerne da questão está aqui. E aí, se dura pouco, o que o viciado faz? Ele não chega a roubar para poder... Quem é viciado em felicidade, ele quer trabalhar. Aí ele desfruta. E aí ele desfruta do trabalho para ser feliz, né? Só que aí acaba esse desfrute. Aí ele precisa trabalhar. Aí nasce um novo dia. Uma manhã, o sol raia uma nova manhã. Ele precisa trabalhar. Percebe? Então ele fala, nesse sentido, a felicidade, essa busca por satisfação, pode ser um instrumento de dominação. Porque isso vai acabar nos dominando. Entende? E aí, então, a felicidade, ela vai começar a reprimir a gente. Porque a gente vai ficar doente, a gente vai tomar remédio para a gente continuar trabalhando, e aquilo vai reprimir tudo em troca do quê? Da dor. Seja feliz. Entende? Então, ó,
Correr atrás do vento não é simplesmente uma oração genérica. Ah, corre atrás do vento. Não. Percebe como que a nossa sociedade está? Correr atrás do vento. Um outro sociólogo, esse é polonês, Zygmunt Bauman, ele diz assim, a vida, seja individual ou social, não passa de uma, segundo a avaliação que ele faz da nossa sociedade, tá? Não passa de uma sucessão de... Esse aqui parece que ele leu, meus irmãos, ele não é crente não, tá? Ele já morreu. Parece que ele leu Eclesiastes, quando ele, não é? Porque o que Eclesiastes fala? Correr atrás do vento é o quê? O vento passa, entende? É rápido. Parece que ele está lendo Eclesiastes, escrevendo essa frase, ó. A vida, seja individual ou social, não passa de uma sucessão de presentes. Ou seja, trabalhar, acaba o dia. Desfruto do meu prazer. Trabalhar no novo dia. Desfruto do meu prazer. Eu tenho que trabalhar. Desfruto do meu prazer. Percebe? Sucessão de presentes. Uma coleção de instantes. É ênfase aqui, ó. Instantes. Porque é o que Salomão diz. Eu desfrutei dos prazeres que eu conquistei com o meu trabalho. Profundamente eu desfrutei de tudo. Instantes experimentados. Com intensidades variadas. Eles estão examinando, esse aqui está examinando a sociedade do século XX, tá? O Bill Hahn está examinando a sociedade de hoje. Ele é um sociólogo vivo, tá? Ele está escrevendo, avaliando a sociedade de hoje. Então isso aqui é sintoma da sociedade de hoje, meus irmãos. Estou vivendo isso aqui. E é assim, tem pessoas, meus irmãos, tem pessoas que são assim, ó. Eu até escrevi aqui, ó. O mundo criou a cultura do consumismo. Nós criamos um tipo de pensamento doentio sobre como nós desfrutamos das coisas. Não gostou da calça nova? Compra outra. Não gostou do emprego novo? Arruma outro. Muda. Aí até a gente chega assim, não gostou da esposa? Se essa é a cultura do consumismo, troca. Não gostou do marido? Troca. Joga fora, compra outro. Porque nós somos viciados em ter prazer. E essa é a conclusão dele. Essas coisas são... Quando a gente tem esse tipo de visão sobre o mundo, essas coisas são pueris, elas perdem o seu significado rapidamente. Né? E agora a gente vai conversar aqui sobre algumas perguntas. Primeira pergunta, por que você entende que Deus te deu trabalho? Essa é a pergunta pessoal para a gente compartilhar aqui. Na sua opinião, você olhando para o seu trabalho, o que você poderia dizer assim, ó, por que Deus me deu este trabalho? Na opinião dos irmãos sobre a vida pessoal mesmo, no sentido pessoal. O trabalho dos irmãos, não importa quais sejam. Até a senhora, dona Melina, porque a senhora tem tapetes maravilhosos, né? Por que a senhora acha que Deus deu esse a fazer para a senhora? Os irmãos, por quê? É um dom. Mas por que a senhora acha que ele deu esse dom para a senhora? Viver a vida. Mais alguma opinião? Agora, essa é outra pergunta. Avaliando sua vida no trabalho até aqui. Você poderia dizer que está suprindo esse propósito que Deus te deu? Você poderia dizer, Deus me deu um trabalho, eu estou cumprindo com esse propósito que Deus me deu? Eu posso dizer isso, fazendo uma avaliação do meu trabalho até aqui? Eu posso concluir isso? Na opinião dos irmãos. É possível ou não? Ou ainda falta? De 0 a 10. Se a gente pudesse dar um número de 0 a 10. Hã? 5? 5? Outra pergunta. Mais alguém? De 0 a 10? 8? Você costuma usar os frutos do seu trabalho como um paliativo para conseguir trabalhar mais?
Deu para entender essa primeira afirmação? Ou você pode dizer que desfruta das conquistas do seu trabalho realmente, eu quis dizer realmente. Você pode afirmar a primeira ou a segunda? A gente poderia colocar de outra forma, por exemplo. Você sente que desfrutar dos prazeres que o seu trabalho dá, das facilidades que o seu trabalho dá, das recompensas que o seu trabalho dá, você pensa que a impressão que dá que isso às vezes não tem muito, realmente não dá muito prazer? Entende? Que começou de uns tempos para cá não dá muito prazer, as conquistas do meu trabalho, entende o que eu quero dizer? Essa primeira afirmação. Vocês podem afirmar a primeira afirmação daqui. Hã? Vai saber. É sobre isso, entendeu? Então, se ela podia afirmar a segunda afirmação aqui. Você pode dizer que desfruta das conquistas do seu trabalho realmente? Realmente? Beleza. Eu vou falar de um isso. Sim. Eu trabalhava como maçom, né? Aham. Perdi bastante. Aí depois, em 2000, foi o ano que eu comecei o curso superior, terminei em 2008. De lá para cá, assim, eu não tinha essa vocação, eu queria estudar. Eu não tinha vocação para ser professor de dom, nem achava que tinha. E aí, em 2000, quando foi de 2008 para cá, eu comecei a trabalhar. Mas aqui, além de eu trabalhar na eu trabalhava porque às vezes eu gostava. Desde quando eu estava fazendo a faculdade, eu me encantei por isso. Que legal. E aí eu fui trabalhando, aí na sala de aula eu trabalhei pouco tempo, e aí eu fui para a gestão escolar, e assim foi. E agora eu vejo assim, é uma coisa que apesar de ser, não é fácil para quem está entrando, para te desmotivar, você está fazendo esse curso, mas assim, a princípio, eu desfruto do dinheiro que eu ganho. Mas já não é tanto, não está me fazendo tão bem como fazia no princípio. No começo eu falava, hoje eu estava na faculdade, vai lá para mim me substituir. Nem conseguia, estava feliz por ali. Né? Então, assim, nunca foi totalmente pelo dinheiro. Igual agora, é uma profissão que aqui no Mato Grosso não paga mal, mas eu não fico tão feliz, porque exatamente eu não estou conseguindo desenvolver o que seria o dom que eu tinha que desenvolver a mais, né? Do que por eu ter conhecido a palavra de Deus. Então, assim, uma coisa que parece que eu não desfruto mais daquela alegria. Totalmente não é. Sim, sim. E então, essas perguntas são justamente para que a gente possa, como eu digo, meus irmãos, olha que importante a gente viver em comunidade, né? Porque a gente tem a oportunidade de conversar sobre essas coisas que estão no nosso coração. E a gente precisa colocá-las para fora. E percebe, a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro e ela tem a possibilidade de examinar o nosso coração, né? Nosso coração. Então é muito bom, né? Muito bom mesmo saber a opinião dos irmãos sobre isso, né? Por fim, como você se sente em relação à sua rotina diária? 0 a 10, para a gente terminar. Relação ao trabalho. Não, relação ao trabalho. Sim, 0 a 10. 0 a 10. Então, assim, às vezes você, igual a minha rotina diária de trabalho, não está sendo só a rotina que era para ser. Você precisa gastar mais tempo do que era. Uhum. Igual no caso, para mim, eu tinha que trabalhar na função 22 horas e meia por semana. Uhum. Por conta da demanda, eu gasto quase as 44 da semana. As 40 horas por semana, porque você trabalha, tem vezes que você 2 períodos e lá um pouco mais de noite.
se a gente pode. Então, assim, às vezes você desgasta, deixa coisas que era para ser feita fora isso e não faz. Cansa. Por isso a gente precisa descansar. Sim, 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 é verdade. Mas é possível a gente trazer equilíbrio para a nossa rotina. Isso é possível, né? Equilíbrio. Tem um livro que eu quero... Ela todo dia levando, ela faz isso, tem que tá acontecendo, né? Você, todo dia tem que levantar, por exemplo, levanta 5h30. Aí, quando a água cai, pão, aí toma uma laranja. Então, você vai cansando, todo dia a gente cansa. Cansa. É natural, isso é natural. Mas as perguntas são realmente para nós detectarmos os sintomas da lição, né? Do que é correr atrás. Então, para que a gente possa, após detectar esses sintomas, procurar também, pela instrumentalidade da palavra de Deus, corrigi-los e reordená-los, colocar eles nos lugares corretos. Tem um livro muito bom e que ele desenha as nossas prioridades como aquela pirâmide da alimentação, que é a pirâmide de Maslow, se eu não estou enganado. E é interessante essa pirâmide, eu vou trazer na próxima aula, porque ele fala sobre as nossas ordens, ou as ordens de prioridades da nossa vida. Então a pirâmide, ela é pirâmide, não é uma pirâmide? Em cima estão os prazeres, consequentemente, né, são menores. Mas na base está, aí eu acho que está a escritura, parece, a escritura. Então a escritura é quem sustenta todas as coisas até chegar no prazer, né? Então, no fim, para a gente finalizar, tem essa frase, né? Ou essa conclusão. Somente em Jesus, né? Se a gente já entendeu o que é correr atrás do vento, e a gente está vendo o que correr atrás do vento faz com a nossa sociedade, a grande resposta de Eclesiastes, no fim das contas, é essa, tá? Somente em Jesus é possível encontrar sentido para o nosso trabalho. Um sentido que é pleno. É aí. Tá agora ele vai vir aí, capítulo 3. Sentido, em Jesus a gente tem pleno sentido e significado. Significado pleno. Amém, meus irmãos? Nós possamos... Eu recomendo que você leia as bem-aventuranças de Mateus e relacione elas com o seu trabalho. Eu tenho certeza que meditar naquele texto... Lembre-se que a leitura bíblica é mais do que leitura. Depois é meditar, tá? Medite. Oi? Mateus capítulo 5. Isso. Vamos orar? Então, uma palavra de oração.